Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo, falando de entradas e bandeiras. Na aula passada, na página 216, tinha a seguinte atividade. Para que vocês colocassem, registrassem quais eram os objetivos e quem organizava cada uma dessas expedições. Então, vamos lá. Objetivos das entradas. Você pode ter colocado mapear territórios. Esse era um dos objetivos das entradas. Mapear territórios. Combater invasores. Então, vou colocar só esses dois. Combater invasores. Esse objetivo das entradas. E já o objetivo das bandeiras, que está aqui. Encontrar ouro. Vou botar 2 também. Encontrar ouro. E o próximo, você pode ter colocado aprisionar indígenas. Aprisionar indígenas. Mais à frente tem quem organizava. Quem organizava as entradas era o governo português. Governo português. E quem organizava as bandeiras? Comerciantes e fazendeiros. Então, esse era a principal diferença, comerciantes e fazendeiros. Então, vamos lá. Além desses aqui, tinham outros objetivos, Estou colocando 2 só para facilitar para vocês. Passando da 216, lá na 218, tinha essa imagem para que você respondesse. Quem são as duas pessoas à esquerda da imagem? Elas são indígenas. Então, aqui, bem aqui, essas duas são indígenas. Resposta da A. B. Quem são as pessoas que estão deitadas? São 2 bandeirantes. Bem aqui, 2 bandeirantes. E a C. Volte à página 215 e compare as imagens. Aí é pessoal, Para você, qual a imagem está mais próxima à realidade? Aí você fez a sua análise. Passando para hoje, nós vamos começar na 219, Caminho dos Rios. Então, nem sempre 219 até a 222. Então, nem sempre os bandeirantes andavam a pé no meio da floresta. Muitas das viagens de exploração, chamadas de monções, foram feitas por rios, em canoas. As monções não eram as mais fáceis que as bandeiras. Os rios tinham cachoeiras, pedras, redemoinhos. Então, não é porque eles estavam em rios, em embarcações, em canoas, que isso se tornava mais fácil. Além disso, um barco navegando pelo rio era o alvo fácil para a flecha dos indígenas hostis, Quem eram os indígenas hostis? Aqueles que não eram amigáveis. Aqui nós temos uma obra. Aprender brincando. Você vai recortar o quebra-cabeça da página 35 e vai encontrar a imagem que vai retratar a partida de exploradores para uma monção. Condução do gado. Então, durante a colonização portuguesa, os rebanhos de gado eram criados e conduzidos à margem dos rios. Isso garantia água para os animais beberem. Então, tinha que ser próximo ao rio para poder ter água. Além de pastos sempre irrigados. Outro fato importante
é a formação das cidades à beira dos rios e no interior do país. Então, as cidades de Pirapora, em Minas Gerais, Juazeiro, em Pernambuco, são fundadas às margens do Rio São Francisco, tão famoso Rio São Francisco. O longo trecho desse rio entre essas cidades ficou conhecido como Rio dos Currais. Recebeu esse nome porque o povoamento da região ocorreu em conjunto com a criação de gado. Então, vocês sabem que Currais era o local onde eram colocados, né, os gados. Então, o Rio dos Currais recebeu esse nome porque, juntamente com a formação da cidade, estava se dando início à criação de gado. Então, vamos aqui, vou passar para a próxima página, 220. Temos aqui a bela imagem do velho Chico, certo? Deixa eu aumentar aqui. Então, o velho Chico, ó. Lindo esse rio. Então, o Rio São Francisco também é conhecido como Velho Chico. Foi muito utilizado como via de transporte e exploração econômica. Esse rio é um dos maiores do Brasil. Percorre Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. E até hoje, gente, ele é de grande importância, né, para o nosso Brasil, para toda a região. Para saber mais, aqui, ó, transposição do Rio São Francisco. Então, isso aqui, se vocês observaram esses dias na TV, falou bastante sobre essa questão da transposição. O que é isso? É trazer uma parte da água do Rio São Francisco para muitas famílias que não têm acesso à água, né? O Nordeste, ele é uma região muito seca. Então, por causa dessa dificuldade climática, um projeto foi colocado em prática, a transposição do Rio do São Francisco. Qual é o objetivo? Desviar o curso natural do rio e levar água para as cidades do Nordeste, localizadas em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e olha aqui o nosso Ceará. Então, as águas do São Francisco estão sendo desviadas, né, e para vir aqui para o nosso Ceará. Então, fiquem ligados que está passando bastante na televisão. Começou em 2007 e ainda está em andamento. Leiam tudo com calma. Vamos lá. Os rios não eram utilizados somente para navegação. Leiam o texto a seguir. Aí vai ter um texto. Você vai ler, ele é menor no seu livro, só que aqui como eu puxo o zoom, e de acordo com esse texto você vai responder. De acordo com o texto, por que os vilarejos eram construídos às margens do rio? Questão 2. Na atualidade, as pessoas ainda moram às margens dos rios, por quê? E a seção Aprender Brincando vai recortar, montar o desenho interativo. Então, você quer conhecer como funciona um monjolo? Você sabe o que é esse monjolo? Então, você vai ter a oportunidade de conhecer. Vai fazer a atividade. Aqui, na nossa ficha, é pessoal. Questão 2, vai encontrar no caça-palavras também pessoal. Escrever um texto com as palavras que você encontrou. Essa aqui, a 119 e 120, é de hoje, ó. Que eram as monções, que é o assunto que eu acabei de explicar. Vai completar com essas palavras, vai relacionar A, B, C ou D, locomoção, natureza, alimentação, indígenas e clima. 120, vai observar o mapa do Brasil e depois responder. Por que o mar está cheio de monstros? Quem são as pessoas cortando madeira? Por que elas estão fazendo isso? Aí você vai observar o mapa e vai responder. Então, finalizamos aqui as nossas atividades e explicações de história. Próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade que eu estou deixando para vocês hoje. Continua falando um pouco mais sobre as monções, as entradas, as bandeiras, para que a gente possa conhecer um pouco de fato como se deu a exploração do nosso país. Até lá então.